Agora, perfeito. Eu tenho tentado dizer isso sempre. Mas lá, cara, você tinha sempre... Eu não tô aqui, já passou, mas foi como foi. I did it my way. Porra, regrets I've had a few. Algum arrependimento ou outro. Poderia ter me preparado melhor aqui, poderia ter evitado determinado comentário. Sim, quem é que não erra? Mas no movimento, naquele momento, desculpa te interromper. Claro. Mas no momento que deu aquele bate-boca com o Bolsonaro, não só o movimento, o bate-boca com o Bolsonaro, mas assim, é muito difícil para um ser criativo que trabalha com humor ter a clareza naquele momento que eu vou responder engraçado aqui. Eu vou dar mais uma... Porque às vezes o cara entra no ódio. E aí quando o cara baixa a cabeça e fala, pô, ele tava desmerecendo o teu pai naquele momento. Ele tava falando que o teu pai tinha um objetivo. Se nesse momento você se deixa afetar por aquilo, aí você perde o tom e aí você é louco contra um louco. Naquele momento é hora realmente de dar um passo para trás e falar ironicamente... Tchutchuca. E o PT, cadê? Tchutchuca, aquilo que você falou lá do Tchutchuca com um... Tigrão com outro. Tigrão com outro. Isso. Essa hora é a hora. Porque é foda. Porque era 2 palitos pra você falar. Se a mesma frase saísse com essa cara aqui, já era outra coisa, entendeu? Total. Não, eu falei, eu vou do clown irônico. É o palhaço irônico amanhã. É isso. Essa foi a estratégia. Que eles não esperavam. Foi uma estratégia que eu nunca tinha adotado antes. De vez em quando eu levava pro pessoal. E acabou que nesse dia deu certo. Aí eu olhei em volta, Rafinha, e falei, cara, 2 anos maravilhosos, a sensação que eu cresci 10 anos em 2. Foi a melhor experiência que eu poderia ter tido a nível pessoal, humano mesmo, para ficar mais sagaz, saber como a vida é, saber a natureza das pessoas. Você só pode confiar em quem tá da porta para dentro da tua casa. Fora, onde você tem amigos, confidentes, mas, porra, você sabe que o jogo é pesado e que, especialmente no mundo da comunicação, mundo artístico, enfim, óbvio que eu não estou falando que eu quero fazer um voo solo, nem isso, e que eu me tornei um sujeito amargurado. Não, longe disso. Mas, porra, a vida como ela é um pouco, né? Para tudo você ter essa compreensão de que ali não deixa de ser um show, cada um meio que lutando pelo seu, é a vida como ela é. E se eu fosse candidato ano que vem, até ficaria, como eu disse, mas como eu não sou, e pelo contrário, uma das minhas grandes frustrações, e aí eu faço uma meia-culpa até com os meus seguidores de uns tempos para cá, óbvio que eu ganhei muito seguidor por essa postura combativa, mas a minha veia artística ficou meio que em segundo plano. E isso que me deixa feliz, foi aquele momento eureka que eu mencionei lá no início, é que eu tava com saudade disso. E, porra, o que eu ouço de ciristas por eu imitar o Ciro, próprio Bolsonaro, que, porra, modéstia à parte, a imitação que eu capricho. Vários bolsonaristas e ciristas falam assim, você como comentarista político é nota 0, mas como imitador é nota 1000. Então, eu sempre fui um cara meio multifacetado, olhando para frente, graças a Deus tenho oportunidade de pintando, nada consolidado ainda, mas, porra, botar a primazia da parada no lado artístico e lógico que o comentário político, você também não me deixa mentir, que é algo que, porra, tá muito presente em todas as esferas da vida, cada vez mais. Claro. Então, pô, eu tô olhando para adiante, nenhum ressentimento, as pessoas ficam tentando atribuir a mim, houve um direcionamento para tua saída, o Bolsonaro pediu tua cabeça. Olha, eu acho que só outro resultado importante da minha saída foi ter escancarado a absoluta hipocrisia e a veia autoritária da base bolsonarista, que detesta o riso, detesta o contrassenso, detesta o dissenso, não tolera alguém que ouse mover uma vírgula, porque na mesma semana, no mesmo instante que estavam ali a plenos pulmões, bradando ali pela liberdade de expressão do Maurício Souza, o jogador de vôlei, por ter falado lá do Superman bissexual, nesse mesmo instante, só para eu ter feito aquela pergunta que teve o resultado que teve, chega lá o Constantino e a Caterva pedindo a minha cabeça a plenos pulmões e pressão. Essa é a grande hipocrisia desse sistema todo. A questão da liberdade de expressão é utilizada por essa galera como um meio simplesmente de defender as suas ideias. Não é o ideal da liberdade de expressão, é simplesmente justificar as cagadas que se fala. É o que fala. Que eu acho muito importante que a gente tenha a liberdade, de verdade, de falar tudo. Eu sempre vou concordar com isso. Tanto que eu às vezes sou visto de maneira muito equivocada por causa disso, por defender a liberdade do pensamento e da expressão.
Mas é essa hipocrisia mesmo. Quando a água bate na bunda deles, e não seja só deles também. Claro. A esquerda adora um processinho judicial também. Entendeu? Adora meter na justiça, adora um processinho. Então, é isso, entendeu? É utilizar a causa para benefício próprio. Ninguém defende mais ideia, defende o próprio rabo hoje em dia. Esse é o problema. Tem 3 palavras para descrever isso. É como se fosse um manto para impunidade. Ergue esse manto, esse véu da liberdade de expressão, tenta se revestir nele, como se fosse algo a nível direito fundamental, e em grande parte. Mas se você ver o que está atrás do véu, porra, é incitação ao crime, são coisas, enfim, são vários tipos penais já estão codificados na lei. Aí a lei é essa, que arque com as consequências das suas falas. Agora, se no momento da saída ali eu ouvi alguma especulação, estaria sendo leviano, que pode ter tido algum movimento de cima, vindo do governo, para tentar influenciar a minha saída. Ouvi isso superficialmente. Você não tem essa informação. Não tenho essa informação, não vou ser leviano de apontar ninguém, fulanizar, até porque nunca vou ter como provar, até estaria tacando querosene no fogo de uma narrativa que é interessante para quem hoje em dia talvez simpatiza mais comigo, mas acho que, enfim, estaria faltando com a verdade, ponto, eu não sei. Mas eu ouvi algo, uma boataria, que no conjunto da obra, pós quarta-feira, teve sim um movimento de cobrança junto aos executivos da rádio. Agora, justiça seja feita. Eu sou dono das minhas falas, das minhas ações e das minhas omissões. A Jovem Pan nunca me deu nenhum direcionamento, linha de pensamento, livre-arbítrio total. E o Pânico basicamente existe quase como um núcleo próprio dentro da estrutura da Jovem Pan. O Tutinha mal tem ingerência de fato do que acontece no Pânico. Lógico que a última palavra é dele, por óbvio. Mas é o Emílio que toca ali junto à produção. E o Emílio foi, meu irmão, um mestre pra mim. Só tenho gratidão a ele. Puta convivência prazerosa que a gente tinha. Eu tenho a mais absoluta certeza de que ele deve ter gostado da tua pergunta pro Bolsonaro. Ele fala, acho que não tem problema nenhum em falar aqui. Até mencionei isso no Rica Perrone. Assim que, o meu celular, eu te botei de cabeça pra baixo, parecia que, meu irmão, que eu tinha, sei lá, não parava. Mas um peixe fora d'água, porra, do celular. Aí eu olhei pra ele, e ele, macaco velho, um cara calejado, sabe como é que a banda toca. O Emílio não é bolsonarista, mas ele está, de certa forma, tendo que lidar com um novo público que foi construído ali e fidelizado pela rádio. Então, por isso, algumas pessoas acho que botam nele esse rótulo, e eu acho até injusto. Eu já conversei com ele por fora, ele é um cara mais ponderado, essa é a minha visão. E aí, talvez a característica que eu sempre mais admirei nele é a imprevisibilidade. Ser um cara, imprevisível nos comentários. É o cara que, se veste de lulista num dia e vai ali instigando a audiência, outro dia tá bolsonarista tiozão do Zap falando de antivacina, entendeu? Sim. Então, eu acho isso até interessante pro personagem dele. Eis que termina aquele bloco, eu começo a olhar o celular, perceber que, pelo menos pro pessoal meus amigos, os colaboradores, todo mundo já golaço, gol de placa, o gol que Pelé não fez, não é para tanto, não quero nem olhar por esse lado. Mas é o que o Nico estava falando. Eu falei, a prova deu certo, tá? Então eu já fiquei mais tranquilo, eu olho pro Emílio e ele tá meio que, aquele jeito dele, assim, com o ponto aqui, que ele não ouve ninguém no intervalo. Aí ele olhou assim para mim. Maravilhoso, tranquilo, maravilhoso. Aí eu falei, tranquilo. Ele sabia, ele olhou pra audiência mesmo. Só você ver, o próprio Bolsonaro tinha ido Agora, perfeito, eu tenho tentado dizer isso sempre.